Dia, seja bem-vinda a mais um devocional delas, um devocional onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Seja muito bem-vinda. Se você está me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal. Aqui tem um devocional todos os dias para a honra e glória do nosso Deus. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, estamos no Instagram, @PaulaFernandaAranha. Bom dia, mulherada linda de Jesus, bom dia. Mandem, por favor, o link para a mulherada lá do grupo. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho a mulherada entrar. Vamos lá. Aí, vamos aguardar. Vamos lá. Para começar esse dia maravilhoso, o dia tá ensolarado aqui, pelo menos aqui em Alphaville. Tá muito ensolarado esse dia, tá lindo. Eu acabei de acordar, né? Faz pouquinho tempo, mas eu já vi que o dia tá maravilhoso lá fora. Dá uma vontade de viver, né? Eu amo quando o dia tá ensolarado, dá essa vontade de viver. E eu estava com o Senhor e eu perguntei, Pai, qual é a palavra de hoje? E ele me falou e eu falei assim, tá. E depois veio uma música na minha mente e essa música fala exatamente isso aqui. Bom, hoje a nossa palavra é Jeremias 1. Jeremias 1. Nós somos exclusividade de Deus, nós somos projeto de Deus, nós somos filha amada, nós somos escolhidas, nós somos redimidas, somos perdoadas. Bom, a gente já falou sobre esse devocional antes, mas eu creio que tem alguém aqui que o Senhor quer falar hoje, que foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te consagrou, profeta das nações. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor, Ele sempre sabe o que nós estamos precisando ouvir. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem está conosco nas horas da angústia. Bom, vamos iniciar então o nosso devocional. Já manda essa live para pelo menos 5 mulheres que você conhece, que você ama, para que essa passagem, para que essa mensagem de Deus alcance essa mulher, porque eu tenho certeza que vai falar muito, muito, muito com cada uma de vocês. Vamos lá. Meu Senhor Jesus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigada porque estamos aqui bem. Estamos aqui, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, e a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, toma o teu lugar de honra. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos estar contigo, nós queremos ter revelações do céu. Queremos, Pai, estar em tua presença. Então se faça presente. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. Nos dê revelações da tua palavra. Nos abre o entendimento, nos dê discernimento. Fale conosco, nós estamos sedentas por ti, sedentas pela tua palavra. Nós temos fome e sede da tua palavra, Pai. Senhor Deus, eu peço que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Senhor, revela a nós os teus segredos. Papai, que na manhã deste dia o Senhor se faça presente neste devocional. Nós consagramos esse devocional a ti, Deus, que ele suba como um incenso suave às suas narinas.
Nós repreendemos, eu peço, Senhor, que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios, que com todo o plano que ele fez para nos distrair, para nos atrapalhar neste devocional, que o Senhor repreenda, Pai, todas as hostes malignas, que o Senhor coloque uma redoma de fogo ao nosso redor, nos protegendo de todo ataque do inimigo, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 1. Jeremias 1. Vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 7º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, no 5º mês. Meu Deus! No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Aqui a gente já vê que o Senhor, antes da gente nascer, é Ele quem nos escolhe para nascer. É Ele quem já consagra os nossos dias a Ele, né? Ele mesmo nos consagra. Ele mesmo nos coloca, nos constitui como profeta das nações. Ele mesmo já coloca um propósito para cada uma de nós, né? Deus, Ele já tem todos os nossos dias escrito, só que muitas das vezes, com o nosso livre-arbítrio, a gente sai do plano perfeito de Deus para a nossa vida. A gente começa a fazer coisas que nos desviam do caminho da santidade, nos desviam do caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Hoje, a primeira coisa que eu falo para vocês estão vivendo no centro da vontade de Deus, no plano perfeito que Deus preparou para vocês? Se não, comecem a pedir para o Senhor te trazer de volta para a estrada, para a vereda que Ele planejou para você, que Ele constituiu para você. Então Deus disse: Senhor. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. Não, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Aqui, quantas vezes a gente não aceita, né? A gente não quer fazer o que o Senhor já estabeleceu que faríamos, né? Quantas vezes a gente tem medo de cumprir o nosso propósito. Quantas vezes a gente não se sente capaz de cumprir o propósito que o Senhor nos designou. Quantas vezes o Senhor fala assim: olha, você será profeta, você será pastora, você será mestre da palavra. Tem tantas pessoas aqui que sabem o seu propósito, mas não se sentem capazes, assim como Jeremias não se sentia capaz, né? Jeremias, ele falava assim: Deus, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Como que eu vou falar para as nações? Como assim, né? Eu serei profeta das nações, nas nações. E o Senhor fala assim pra gente hoje que o propósito que Ele colocou para nós, no nosso coração, Ele já colocou todos os dons necessários, né? Então, se o Senhor te chamou para evangelista, Ele já colocou em você o dom da comunicação. Se o Senhor te colocou como mestre da palavra, Ele já te concedeu o dom da inteligência e das revelações da palavra. O Senhor, Ele nunca faz uma obra incompleta.
O Senhor, Ele nunca pede algo pra gente que Ele já não tenha nos dado. Ferramentas para tudo isso se cumprir. A gente fica pensando muito que a gente não é capaz, mas se a gente olhar para o lado que se o Senhor me pediu, é porque Ele sabe que eu sou capaz, é porque Ele colocou em mim capacidade para executar, a gente para com essa desobediência ou até mesmo com esse medo de cumprir o nosso propósito. As pessoas ficam se perguntando assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E na realidade, qual é o propósito que Deus estabeleceu para você cumprir? Não é o que você acha que é o seu propósito, mas o que Deus estabeleceu para eu cumprir como propósito. Nós temos que começar a acreditar mais em nós, porque Deus, Ele acredita em você. Deus acredita mais em você do que você acredita nele. Deus, Ele acorda todo dia e fala assim, hoje Ele vai avançar. Hoje Ele vai romper, Ele vai fazer tudo aquilo que eu coloquei no coração dele. Hoje vai. Eu falo que o Senhor, Ele acorda, Ele não dorme, né? Mas o Senhor, Ele tem mais fé em você do que você tem fé nele. Deus, Ele tem fé de que você vai romper, de que você vai crescer, de que você vai amadurecer, de que você vai prosperar. Porque Ele colocou todas as ferramentas em você. Tudo aquilo que Ele designou você para fazer, Ele já te deu o dom para fazer. E a gente tem que entender que é Ele quem faz. A gente tem que sair do centro. Muitas vezes a gente acha... E o Senhor falou isso para mim. Eu estava um pouco angustiada, um pouco ansiosa por algumas coisas. E o Senhor usou da minha professora de inglês para falar para mim, é preciso que você saia do centro. Saia do centro porque não é sobre você, é sobre Ele. É o ministério dEle. É Ele quem vai fazer. Então não fique preocupada, ansiosa por coisa alguma, porque você faz a sua parte. Mas deixa Deus fazer a dele. Não queira o controle das coisas. Não queira achar que você tem o controle de tudo. Não ache que você não é capaz. Porque tem coisas que é só o Senhor que faz. Tem coisas que a gente quer fazer, mas é da responsabilidade de Deus. E a gente quer colocar nas nossas costas e não é assim. E aí a gente acaba se frustrando, ficando ansiosa, ficando angustiada com algumas coisas. Mas o que o Senhor fala muito no meu coração hoje para falar para vocês, que Deus tem fé em você. Deus tem fé de que você vai romper em fé, que você vai amadurecer, que você vai prosperar, que você vai ter uma vida digna de filha do Deus vivo. Deus tem fé de que você vai sair desse limbo que você está. Deus tem fé que você vai sair dessa depressão. Deus tem fé que você vai sair dessa falência. Deus tem fé de que você vai sair desse tumulto que você se encontra. Porque Ele já colocou em você o escape. Ele já te deu o escape. Deus, Ele já te deu a estratégia para você sair. Deus já te deu o dom do que fazer. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. É o Senhor quem coloca em nós tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. A gente tende a achar que é a nossa responsabilidade. Mas se o Senhor tem um propósito para nós, a fim de propagar o seu ministério, é Ele quem vai fazer. A palavra nos fala que é Ele quem nos dá o desejo de querer e executar. O ter o executar, né? Então, se você tá pensando que você precisa fazer algo para Deus, só que você tá
sabe? Ai, mas eu não tô conseguindo, parece que eu não tô rompendo. Porque isso é uma das coisas que eu sinto, né? Muitas vezes. E aí o Senhor vem e fala assim pra mim, mas quem dá o querer e o efetuar sou eu. Então, se você ainda não fez algo, é porque o Senhor ainda não colocou no seu coração. O Senhor ainda não destravou, ainda não está na fase de você executar. Então, agora está na fase de você se preparar. O que você pode fazer antes da execução? O quanto você pode se preparar, o quanto você pode estudar, o quanto você pode se derramar na presença de Deus. O quanto você está, enquanto você está pensando na ansiedade ou angustiada em fazer algo para Deus, comece a se preparar para você fazer algo, para você fazer isso, né? Comece a fazer o que o Senhor te pede e não fica pensando além, não fique achando que é sua responsabilidade, sabe? A gente cai nesse limbo de até mesmo de religiosidade, de achar que quem faz somos nós. Não, a gente não faz. Se Deus não determinou o querer e o efetuar, a gente não faz. Mas a partir do momento que ele fala assim, filha, agora você vai. Aí você vai fazer em um mês aquilo que você não fez em anos. Você vai destravar, porque é o Senhor quem já escreveu todos os dias da nossa vida. É o Senhor que sabe quando você vai começar esse ministério, quando você vai começar a romper, quando o seu nome vai ser conhecido, quando você vai começar a fazer qualquer coisa. O Senhor já escreveu, se você está no centro da vontade dele, agora o seu trabalho é descansar. O seu trabalho é você confiar que ele está no controle de todas as coisas. Você faz a sua parte, mas deixa a parte de Deus com Deus. Deixa ele colocar as palavras dele na sua boca. Deixa ele te revelar o que você vai fazer. Deixa ele te mandar comprar as suas passagens para onde você vai viajar e ser ministro, onde você vai ser apóstolo, onde você vai ser missionário. Deixa Deus fazer. Deixa Deus. Porque é Deus que vai te colocar o querer e o efetuar. Se você ainda não está fazendo e efetuando, é porque ainda não está na hora. Agora está na hora do seu preparo. Então comece a se preparar. Comece a estudar. Comece a fazer aquilo que ele falou para você fazer, que muitas vezes você ficou ansioso para a execução. Mas se o Senhor se você tem uma promessa de Deus, se você tem uma palavra de Deus para sua vida, não fique ansioso. Porque a palavra do Senhor em Isaías 61 nos fala assim, no tempo certo, eu, Senhor, o farei prontamente. É o Senhor quem vai fazer. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É o Senhor falando assim pra gente, eu estou vendo se você está caminhando para onde eu quero que você caminhe. Então, não pense você que o Senhor vai colocar, vai te dar uma profecia, vai te colocar um desejo no seu coração, que Ele não esteja vigiando para que aquilo aconteça, porque é dele, o plano é dele. A gente fica se cobrando demais não, será que eu tô fazendo o suficiente para Deus? Será que eu tô fazendo aquilo que Ele falou para eu fazer? Será que eu tô rompendo? Será que é isso? Será? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás ele pega essa sua ansiedade para começar a colocar culpa em você e te fazer distrair daquilo que a única coisa que o Senhor te pediu. Então a gente tem que entender que os planos do Senhor nunca saem do controle dele. Ele está sempre nos vigiando para saber e para, na verdade, como que fala? Para rondar, para vigiar, para que o plano dele se cumpra. Nada é capaz de frustrar os planos de Deus para a sua vida. Só você mesmo. Só você mesmo se distraindo, só você mesmo ficando ansioso, só você mesmo
querendo o controle de tudo. Só você é capaz. Agora, se o Senhor determinou que vai acontecer, já aconteceu. Você só está na fase de preparo. Você só está na fase do pegar mais bagagem, né, para o seu id. Então, não pense que alguma coisa saiu do controle das mãos de Deus, porque não saiu. O Senhor está vigiando para que a palavra dele se cumpra. Deus é um Deus zeloso. Deus, ele nunca vai colocar nada no seu coração que ele não queira te dar. Deus, ele nunca vai colocar um sonho maior do que ele possa realizar. Nunca. Deus, ele te consagrou profeta das nações. Deus, ele escreveu todos os seus dias. E se você está vivendo para ele, se você está vivendo no centro da vontade dele, não tem como você se desviar daquilo. Só que às vezes a sua ansiedade faz você dar uma, como eu posso dizer, atrasada. Mas o plano do Senhor vai se cumprir. Porque você está onde você deve estar. Então, comece a perguntar para o Senhor: Pai, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer? Eu estou no centro da tua vontade? Eu estou vivendo os dias que o Senhor escreveu antes de eu ser uma massa informe no ventre da minha mãe? Eu estou, Pai. Porque se eu não tiver, eu quero fazer a regressão. Eu quero fazer a regressão e eu quero ir para esse lugar onde o Senhor me chamou. Porque não sou mais eu que vivo, é Cristo vive em mim. Eu não quero fazer o que a minha carne quer. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Sabe, todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entramos num descanso. Num descanso de que é Ele, não somos nós. Num descanso de que o nosso propósito é Ele quem vai me dar o querer e o efetuar. Então a gente descansa. Deus, ele não quer filhas cansadas. Ele quer filhas felizes. Ele quer filhas que se relacionam com ele, que têm amor por ele. Ele quer filhas que o amem mais do que qualquer outra coisa. Não que o fiquem murmurando e achando que ele não vai cumprir a sua promessa. Deus, ele quer falar hoje pra gente: se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Já aconteceu. Independente dos seus sentimentos, independente se você acha que você não é capaz, sou eu quem faço. Deus é o Deus de toda a terra, ele é soberano. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, para quem acabou de entrar, nós estamos em Jeremias 1. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono e entrará dos portões de Jerusalém e contra todas as suas muralhas ao redor de todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com você, com que você fique assustado na presença deles. Sabe, tem coisas que o Senhor vai pedir para você que você vai temer. Vai ter coisas que o Senhor vai falar assim: Deus, mas eu vou falar isso? Deus, mas essa pessoa, ela é maior que eu. Às vezes a gente acha que tem pessoas que são maiores que a gente. Às vezes tem pessoas que estão num nível social mais elevado e a gente tem medo de falar da parte de Deus com elas. A gente tem medo de entregar uma mensagem que Deus mandou entregar. Só que o Senhor está falando aqui para você: se eu te estabeleci lá, é eu quem vou te dar as palavras, é eu que vou fazer, sou eu que vou abrir os olhos e os ouvidos para que ela te ouça.
Tem lugares que o Senhor vai te colocar que você nem vai acreditar. Tem lugares que o Senhor vai fazer você falar palavras duras para as pessoas que você falava assim, nossa, eu tô falando isso para essa pessoa? Então, nunca menospreze o poder que Deus tem de te elevar, de te fazer falar para inimigos, falar para pessoas que não estão no caminho, para você repreender pessoas que até mesmo você pode até ter uma certa admiração ou medo. Então, isso tudo é pra gente saber que é o Senhor quem faz. É Ele que tá no controle de todas as coisas. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar de filha, de pequena, e somente obedecer o que o Senhor está falando. Não é sobre a eloquência dos seus lábios, não é o quantas faculdades você fez. Deus, ele usou até uma mula para falar com Balaão. E eu não estou menosprezando a gente. Eu só estou falando que o Senhor usa quem Ele quer na hora que Ele quer. E que você tenha o sentimento de que seja eu. Pai, escolha a mim para falar. Escolha a mim para estar no centro e de fazer aquilo que o Senhor me fala para fazer. Escolha a mim, Pai, eis-me aqui. O seu trabalho é descansar e confiar. E você se entregar para Ele. Pai, primeiro, antes de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiro, o Senhor quer o seu coração. Primeiro, Ele quer a sua rendição, o seu amor. Ele quer ter relacionamento com você. Deus te criou para ter relacionamento com Ele. Depois, Ele quer os pares das suas mãos. Depois, Ele quer o seu serviço. Antes de você ser serva, você é filha. Então, primeiro você se relaciona, você tem relacionamento, você se aprofunda, você mergulha, você conhece o Pai que você tem. E depois você serve a Ele. Depois você faz algo que Ele te pede. Porque Ele quer te usar sim. Não estou falando que o Senhor, não, mas eu não sou serva. Você é serva sim. Mas antes de ser serva, você é filha. Então, antes de o Senhor te colocar algo para você fazer, primeiro você tem que ter relacionamento com Ele. Amá-lo acima de todas as coisas. Deus, Ele te criou para você se relacionar. Não para você servi-lo. Entende? Porque o Senhor, Ele poderia não ter feito um plano de rendição. Não mandado o seu único filho para nos salvar, para que nós nos tornemos filhas. Porque antes de sermos filhas, antes nós éramos apenas criaturas. E antes a Torá falava que a gente tinha que cumprir as leis de Moisés e que nós éramos servos de Deus. E porque Deus enviou seu único filho é para que nós nos tornássemos filhas. E porque muitas vezes a gente ainda anda apenas como serva. Nós temos que entender que nós somos filhas do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente está no centro da vontade dele, nós descansamos como filha, nós temos acesso à herança como filha. E nós também obedecemos como filha. Jesus era o Filho de Deus e ele obedecia ao Pai. Você acha que Jesus não tinha medo de ir para aquela cruz? Jesus no Getsemane fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, portanto que seja feita a tua vontade. E que nós sejamos assim com Deus. Pai, eu tenho esse propósito, o Senhor me falou para fazer isso, eu tô com medo. Mas, independente do meu medo, que a sua vontade prevaleça, que seja feita a tua vontade. Porque nós somos filhas, mas nós também somos servas. Mas depois de ser filha, primeiro a gente se relaciona, a gente conhece nosso Pai. A gente se aprofunda. Sabe por quê? Porque tem coisas que o Senhor vai fazer, tem lugares que o Senhor vai te colocar, que você vai precisar estar com a sua fé muito bem firmada. O Senhor nos falou essa semana, firme as estacas. Nós teremos que estar com a nossa fé muito bem firmada, porque vai ter pessoas que vão vir te falar alguma coisa. Vai ter pessoas que vão te debater contigo e você vai ter que estar com a sua fé muito bem firmada, muito bem estabelecida. Você vai ter que saber muito bem quem Deus é para você. Tem coisas que você vai falar, que você vai passar
que você vai ter que saber que Deus é o Deus da provisão na sua vida, que Ele é o Jeová Jiré, que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é o Deus que faz, que promete, que cumpre a promessa e também que sustenta a promessa. Então você tem que conhecer a Deus para quando o tempo da adversidade chegar, você não perecer. Então, nós precisamos ser filhas, né? Se entregue. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando assim, se eu te estabeleci aqui, ninguém vai conseguir derrotar você, porque eu estou com você. Eu estou aqui para livrar você. Eu estou aqui para te fortalecer. Então, você apenas tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. E não pense que o Senhor, Ele coloca um propósito. Por isso que eu estou falando para vocês. Não pense que o Senhor vai colocar um propósito, vai te dar um propósito e vai te abandonar e vai te largar. Porque Deus é um Pai zeloso. Então, se Ele te fala algo, Ele vai estar com você. Ele vai livrar você. Ele vai colocar as palavras dele na sua boca. É Deus quem te estabelece. É Deus que vai fazer por você. O seu trabalho é obedecer. O seu trabalho é descansar nele. É fazer somente aquilo que ele pediu para você fazer. Não inventa de fazer as outras coisas que pode te tirar o foco daquilo que Deus pediu para você fazer. Às vezes o nosso maior erro é esse. Da gente desviar daquilo que o Senhor nos pediu e ficar ansiosas com coisas que o Senhor não nos pediu. Então, eu tenho certeza que essa palavra falou muito com vocês hoje, porque falou muito comigo. E eu estava com meu coração aflito e eu conversando com Deus ontem. Então, isso é só uma confirmação de que Deus está comigo. É Ele que coloca as palavras na minha boca. É Ele quem vai me estabelecer. É Ele que Ele me fez cidade fortificada. Ele já me deu a vitória. Ele está comigo. Então, a gente tem que se apegar no que a Bíblia nos diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia é a palavra do próprio Deus. Eu sou o que o próprio Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu faço o que Deus diz que eu posso fazer. Então, não achem que vocês não são capazes. Não achem que o Senhor, Ele erra, porque Deus, Ele não erra. Se o Senhor te falou que você vai ser pastora, não fique lutando contra isso, não. Você vai falar assim, pai, quando? O que é para fazer agora? Porque muitas vezes o Senhor vai falar assim para você, olha, eu quero que você se prepare. Então, essa preparação é estudo, é leitura da Bíblia, é você aprender outra língua, muitas vezes. Então, tenha a confiança no tempo da preparação, porque a palavra do Senhor vai se cumprir, independente do que você acha que vai acontecer, independente se você acha que está demorando, a palavra do Senhor vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é soberano. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o Senhor, Ele não volta atrás com as suas promessas. E a única pessoa capaz de abortar os planos de Deus para a nossa vida não é Satanás, somos nós. Então fique fixa naquilo que o Senhor te pediu. Faça apenas aquilo que o Senhor te pediu. Não inventa outras coisas. Porque as outras coisas, o mais, Ele fará. No tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer. E farei prontamente. Bom, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que a palavra falou muito com vocês, porque falou demais comigo. E antes de ministrar para vocês, eu ministro para mim.
E como é bom saber que é Deus quem faz, né? Não sei vocês, mas me dá um alívio, me dá uma paz que transcende o entendimento, de que não é pela força do meu braço, de que é Ele quem faz, é todo o projeto dEle, é ministério dEle, as coisas são dEle, eu só tô aqui para obedecer. Eu só tô aqui para fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. E se Ele colocou no meu coração, se Ele deu a visão, Ele dará a provisão, Ele dará as palavras para minha boca, Ele me dará os dons necessários, Ele colocará no meu coração o querer e o efetuar. É tudo sobre Ele. É necessário que a gente saia do centro e ache que somos nós. É tudo sobre Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele. É para a honra e glória dele. Porque se tem coisas que você faz para Deus e você fala assim, mas isso eu consigo fazer. É porque não é o Senhor que colocou no seu coração. Porque tudo que é de Deus é abundante. Tudo que é de Deus é grande. Tudo que é de Deus é glorioso. Então, o projeto do Senhor, ele vai se cumprir. A palavra dele vai se cumprir. Apenas confie e faça apenas o que ele está te mandando fazer. É isso, gente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor, ele sempre vem com refrigério. O Senhor também vem com confronto e nós amamos os seus confrontos. Nós amamos quando o Senhor nos repreende, porque o Senhor só repreende quem ama. Senhor, obrigada porque antes de eu me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já me constituiu, já profeta às nações, o Senhor já me consagrou, o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida. Papai, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar caminhando nas tuas veredas. Pai, se acaso eu não estiver, que o Senhor me fale, o Senhor me pegue pela mão e me faça retornar, Pai. Senhor Jesus, me dê entendimento e discernimento de fazer apenas o que o Senhor me pede para fazer. Me dê, Pai, revelações do Senhor para que eu ande em obediência, Pai. Que eu seja uma filha obediente, Pai. O Senhor me falando ou não algo. O Senhor já me estabeleceu, o Senhor já confirmou e o Senhor vai fazer. Nós cremos, Pai, que a sua palavra nunca volta, os seus planos nunca são frustrados e o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem coloca a palavra na nossa boca, é o Senhor quem nos leva para onde o Senhor quer levar. E a sua palavra sempre irá se cumprir porque o Senhor vigia todos os teus planos. Papai, que nós possamos ter uma fé de que é o Senhor quem faz. Coloca, Pai, em nós o querer e o efetuar. Coloca, Pai, em nós também o descanso quando precisamos descansar. Pai, nos fala o que é para fazer, como se preparar, o que não é. Nos fala também, Pai, o que não é para fazer, o que não é para se preocupar. Senhor, nós consagramos esse dia a Ti, seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Não nos deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Papai, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, porque o Senhor é soberano sobre toda a terra. O Senhor é o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá, o nosso Deus provedor. O Senhor é o Elohim, é o Shaddai. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós honramos o Senhor, Pai. Nós te amamos com toda a força do nosso ser. Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Papai, que nesse dia, tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor, que tudo que nós falarmos seja para a glória do Senhor. Papai, eu declaro que onde eu colocar as plantas dos meus pés, eu prosperarei. O Senhor me dará como herança. Papai, eu declaro a tua proteção sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela, sobre as minhas finanças, sobre os meus bens, sobre os meus negócios. E eu declaro que mal nenhum me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito. Pai, eu creio que tudo aquilo que o Senhor me prometeu se cumprirá. Eu creio que toda a palavra lançada sobre a minha vida irá se cumprir, porque o Senhor é Deus. Pai, me perdoe todas as vezes, Senhor, que desviei daquilo que o Senhor me pediu e fiquei ansiosa com aquilo que o Senhor não me pediu. Nos perdoa, Pai, porque somos falhas. Se lembre, Pai, que somos pó, que somos vermezinhos de Jacó. Se lembre, Pai, que estamos aprendendo.
E obrigada, Pai, porque a cada dia mais o Senhor nos coloca em um lugar de maturidade, um lugar de filhas ruiós, maduras do Senhor. Obrigada, Pai, porque a cada relacionamento, a cada oração, eu me sinto cada vez mais fortalecida em Ti. Assim eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus. E, Pai, que eu venho aqui denunciar, Pai, todos os planos malditos e malignos de Satanás e seus demônios e as hostes malignas espirituais. Eu denuncio todos os planos e projetos dele contra a minha vida, Pai, e que o Senhor os repreenda agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu declaro que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui, Pai, para o que o Senhor estabeleceu a mim. Me livre, Pai, de mim mesma, de atrasar ou de abortar qualquer plano que o Senhor tenha para minha vida, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Louvado seja Deus. Deus é bom. Bom, vamos tirar nossa foto. Que a paz que transcende todo entendimento esteja com você. Se você está vendo pelo YouTube, já se inscreve no canal. Esse devocional acontece ao vivo no Instagram, segunda a sexta, às 6 da manhã e aos finais de semana e feriado, às 8 da manhã. Um beijo, até amanhã. Estarei com vocês às 8 da manhã. Tchau, tchau.